pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Então, na aula passada eu tentei, né, a gente está na 11ª semana, e na aula passada eu tentei trazer um pouco, tentar juntar um pouco o Karl Marx, né, o Weber e o Durkheim para entender a diversidade, né, como as perspectivas diferentes dele trazem para a gente a compreensão de nuances diferentes da sociedade. Né? Eu acho que, espero que tenha ficado bem claro para vocês isso. Né? E, e é interessante porque a gente tem que entender algumas ideias. Né? Quando a gente vai falar, por exemplo, na diferença dentro das cidades, dentro dos espaços urbanos, né? E de tudo que tem de diferente no mundo que a gente vive, das diferentes pessoas, de como as pessoas se portam diferente, está ligado a isso tudo, aquilo tudo que esses autores trazem. Aí como assim? Porque vejam, várias coisas que a gente vive, elas pertencem a uma dimensão que a gente pode chamar de cultural. Tá? Então, por exemplo, aquilo que a gente come, como a gente se veste, as coisas que a gente assiste, a disponibilidade de coisas que a gente tem dizem respeito à nossa cultura. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar no mundo que a gente vive, vocês vão pensar em carne, tá? Vou pensar nesse aspecto. A gente vai pensar em carne. Carne, para nós, é gado, porco e galinha, né, que são as mais consumidas no Brasil. Peixe entraria em quarto lugar, mas é bem menos. São essas três. Beleza, né? Nem todo lugar é assim. Por quê? Outros lugares têm um consumo maior de ovelha, outros lugares têm um consumo maior de bode, né, cabritos. Alguns lugares consomem dromedários, né, consomem camelos. Então, coelhos, pato, cada região tem um consumo diferente. Aí por que é diferente? Claro, tem uma relação com o acesso a esse tipo de acesso a essas proteínas, mas também tem muito mais do que isso. Tem a ver com uma relação cultural daquela sociedade com o tipo de alimentação. Então, para nós é meio exótico comer pato, por exemplo. Ninguém come pato diariamente ou com frequência. Em outros lugares é comum. Isso é uma relação, claro que tem a ver com existir patos na região, mas também tem a ver com uma perpetuação cultural, porque daí começou a se criar esses animais para consumo e tudo mais, e se criou uma relação com eles. Né? Então, tem a ver com isso. Né? Até porque gado não é nativo daqui, a maioria do gado veio de fora, né? Veio de outros locais. Não sei se, eu creio que não existia bovinos no Brasil, né? Isso é importado de outros lugares, ou seja, essa relação, nem porcos, né? Essa relação que a gente, porcos do mato sim, mas esses que a gente consome não são daqui, né? Vieram de outros lugares. Então essa relação que a gente tem com esse consumo dessas carnes tem a ver com uma relação cultural. A gente não escolhe isso, a cultura que a gente nasce, a gente herdou ela, né? Ela já estava aí muito antes da gente existir e ela vai se perpetuar muito além da nossa existência, ou seja, a gente vai morrer, ela vai continuar aí. A cultura, a gente não controla ela, mas ela nos influencia. E o fato dela nos influenciar tem a ver diretamente com o mundo que a gente vive. E isso nos marca como indivíduos. Isso que eu quero deixar claro, isso nos marca como indivíduos. Né? Esta forma de organização marca a gente como seres humanos. Além disso, né, a gente tem essa relação cultural. Vamos pensar aqui em escala, tá? Tem a cultura influenciando a gente. Né? Isso vai fazer com que a gente se diferencie de outras regiões. Ou seja, nós brasileiros somos diferentes dos argentinos, dos uruguaios e de pessoas de outras regiões. Tá? Muito bem. Outra dimensão, classe social. Tá? A classe social ela também nos marca. Ela nos dá uma diferenciação interna da sociedade. Tá? Então, dependendo da classe social a qual a gente pertence, como eu já falei um pouco na aula passada, a classe social ela nos dá liberdade. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais liberdade de ação no mundo a gente tem, mais fácil é. Né? O dinheiro
sobretudo a falta de dinheiro, nos limita muito, né? Quando a gente não tem dinheiro para nada, mal para comer, como é que eu vou comprar um livro, vou poder ter uma internet em casa, comprar um celular, ter um computador? Não vai ter. Conforme a gente vai conseguindo recursos, vai tendo dinheiro, a gente começa a ter possibilidades de ação no mundo que são ampliadas. Ou seja, a gente consegue ter acesso a computadores, a televisão, comprar livros, poder ver noticiário, ver outras coisas e ampliar nosso horizonte e também fazer viagens, né? Ir em determinados espaços, comprar determinadas coisas, consumir algumas coisas. Enfim, a gente começa a ter cada vez mais liberdades. Quanto mais rico a gente é, mais liberdade de ação no mundo a gente tem. Né? Isso tem a ver com a forma com que a sociedade se organiza. Né? As pessoas que são muito, muito ricas, elas têm muita liberdade. Né? É interessante isso, né? Porque a gente vê, por exemplo, vamos pegar uma figura que eu acho que todo mundo aqui de vocês conhece, que é o Bill Gates, né? O Bill Gates era uma pessoa que ele não era, vocês sabem a história dele, mas ele não era, a família dele tinha algum recurso, né? Mas a família dele era classe média, basicamente, né? Ele não era de família rica, assim, rica de ser multimilionário. A família dele vivia bem, a classe média, média alta, assim, mas era uma família que não era nem de longe multimilionária, uma família que tinha um bom recurso. E ele teve acesso a uma boa educação, né? Enfim, aprendeu programação muito jovem e tudo mais. E ele, através dos negócios dele, trabalhando muito, 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 trabalhava tipo 16, 17 horas por dia, ele criou uma empresa de programação, né, de criação de softwares, numa época que ninguém tinha isso, ou seja, ele foi o pioneiro em criação de software, ele foi, em certo sentido, trabalhou muito, mas foi um visionário, né, no sentido de conseguir ver que aquilo que ele estava produzindo, ele criou um nicho de mercado que não existia, então ele foi pioneiro, visionário, né, certo? E teve sorte, porque aquele nicho de mercado que ele criou vingou, né? Porque outras pessoas fizeram coisas semelhantes e não deram muito certo na vida. Então ele teve esse combo, assim, de ter tido determinadas condições, trabalhar muito, né? Trabalhar muito e ser visionário e ter um pouco de sorte. Juntou tudo isso, ele virou o Bill Gates, né? Então ele é um cara que teve esse esforço, né? E hoje ele é um cara que ele praticamente não trabalha, ele estuda, claro, ele está sempre informado, ele lê muito, né? Ele lê pra caramba e tudo mais, mas ele tem a liberdade, esse é o ponto que eu queria chegar, de fazer o que ele quiser, porque ele é tão rico, mas tão rico, que se ele não quiser fazer nada da vida dele, ele vai continuar sendo muito rico. Ou seja, se ele quiser ficar torrando o dinheiro todo dia, ele pode fazer isso, porque ele é rico. Ou seja, ele tem a liberdade. Tipo, eu quero fazer um foguete espacial e ficar um tempo no espaço. Ele é rico o suficiente para fazer isso, né? Para ficar no espaço sozinho, sem ninguém incomodar ele por, sei lá, uma semana. Ele cria uma empresa de espacial e faz isso porque ele tem dinheiro. Ou seja, quando tu é muito, muito, muito rico, tem muita liberdade. Quando tu é muito pobre, tu tem quase liberdade nenhuma, tu tem que batalhar para sobreviver. Isso tem a ver com classe social. Então, a classe social que também vai, que eu já comentei, vai dizer aonde a gente frequenta, os espaços que a gente vai, ela diz respeito a muito disso. Isso nos influencia. Então, veja, a gente tem primeira dimensão a nacionalidade, etnia, né? E aí vão várias coisas. Né? A primeira dimensão é a nacionalidade, ser brasileiro, pertencer a determinado grupo, né? Ser católico, ser cristão ou não, ser budista, ser espírita, ou seja lá qual religião a pessoa tiver, isso influencia ela, né? Ou não ter religião também, enfim. Né? Essas coisas influenciam a pessoa, várias coisas influenciam a pessoa. Né? São coisas culturais, mas no sentido mais amplo, que não tem a ver com o indivíduo. Classe social é uma coisa de escopo médio, né? Que ela tem um alcance médio, que tem a ver com a forma com que aquela classe social se organiza naquele espaço, na cidade, enfim. E, além disso, a gente tem a dimensão individual, né? Que é as escolhas que eu faço, né? Aquilo que eu escolho fazer, como eu ajo no mundo. Né? Eu sou mais emotivo, eu sou mais racional, né? Eu tendo a agir mais a partir de valores,
tendo a agir mais a partir de emoções, entende? Essas coisas, elas vão dizer como eu me comporto no mundo. A partir de todas essas coisas, da união dessas coisas todas, a gente vai ter uma coisa chamada diversidade humana. Porque cada grupo, eles têm toda uma forma de organizar tudo isso. Então, por exemplo, eu sou do grupo de jovens não sei o quê. Ser do grupo de jovens, sei lá o quê é o nome do grupo, tá? Grupo de jovens, sei lá o quê, ele tem toda uma forma de organização. Porque quando pessoas vivem juntos, interagem muito e elas têm um objetivo comum, é normal que elas criem determinadas formas de pensar, agir muito semelhantes. Então elas vão ter toda uma forma de organização que vai dizer tudo sobre isso, vai organizar a cultura, a forma com que elas se relacionam com a cultura maior, a forma que se relacionam com a tradição, a forma com que elas se relacionam com a classe social delas, a forma com que elas se relacionam com as decisões individuais. Tudo isso vai dar uma singularidade para aquele grupo. E vejam, no mundo que a gente vive hoje, existem cada vez mais grupos sociais. A gente vai ver, por exemplo, relacionados à sexualidade, né, que é o LGBTQ+, né, ele é extremamente subdividido. Por quê? Por causa disso. Né? Cada micronúcleo desses, de relacionados à sexualidade, eles têm toda uma forma de conceber o mundo, toda uma forma de organização, e isso vai sendo pulverizado. A sociedade que a gente vive, ela pulveriza identidades. A gente volta lá no início que a gente falou de identidades, vocês lembram? Ela pulveriza identidades, porque toda essa organização que se constitui a partir das relações sociais, das formas de vida e das interações que as pessoas têm dentro da sociedade, vão constituir grupos singulares. Esses grupos singulares se diferenciam um dos outros. Então, isso acaba criando uma fragmentação da sociedade. A sociedade é cada vez mais fragmentada, mais separada em pequenos grupos. Então, por exemplo, vamos pensar, antigamente, por exemplo, nerd era uma coisa só. Né? Nerd, em geral, era uma pessoa que lia muito, gostava de história em quadrinhos, coisas do gênero, e jogos, em geral. Isso era um nerd. Beleza. Com o passar do tempo, né, o nerd vira outra coisa. Né? O nerd vira hoje tem N subgrupos, né? O nerd é o cara que fica vendo filme da Marvel, né? O cara que gosta de jogo. E é engraçado que nerd antigamente era considerado um xingamento, né? Era uma coisa depreciativa. Hoje as pessoas têm orgulho nerd, né? Isso era impensável de fazer quando eu era adolescente, por exemplo. Mas o nerd era um excluído social, assim, o cara que era meio ficava afastado, tudo mais. Mas vejam, hoje, né, essa coisa do nerd, essas diferenciações dentro do nerd, o nerd gamer, né, o nerd que gosta de quadrinhos, o nerd que gosta de filme, dependendo daquilo que o nerd que gosta de anime, né, essas coisas, essas diferenciações, e tem os tipos de anime que as pessoas gostam, cada gosto, tem preferência que as pessoas têm, vai criando pequenos grupos, e as pessoas vão vivendo naqueles pequenos grupos, compartilhando ideias, valores e coisas naqueles pequenos grupos. E esses grupos cada vez ficam menores na sociedade, não maiores. Antigamente, gente, isso é uma coisa que é complicada de entender, os grupos sociais eram muito mais amplos, eram muito maiores, e as pautas eram muito mais gerais. Hoje as pautas são muito mais específicas, as pautas políticas. Né? As reivindicações dos grupos são muito mais focadas em pequenas coisas e não em grandes transformações. Então isso tudo tem a ver com a forma de organização da sociedade. A sociedade, conforme ela vai avançando, ela vai se fragmentando, ficando cada vez mais complexa, ela vai ficando cada vez mais difícil de ser entendida, porque ela é muito variada, ela tem muitas variações. E essas variações têm a ver com esses arranjos que eu estou tentando colocar entre cultura, tá? Cultura,
aí cultura no sentido nacional, cultura religiosa, esses elementos culturais têm a ver com os elementos sociais, que a gente chama que tem a ver com as classes sociais, e tem a ver com os elementos individuais. O somatório dessas três coisas vai dizer muito de quem a gente é, de como a gente se lida com a sociedade, de como é que os grupos sociais funcionam, os diferentes grupos sociais, e vai dizer como a sociedade se diferencia, como é que ocorrem os processos de diferenciação dentro da sociedade. É disso que a gente está tentando organizar. Até agora, tá? A síntese que a gente pode traçar até o momento é que os processos de diferenciação da sociedade seguem um pouco, de certa forma, o que o Marx, o Weber e o Durkheim estão falando, né? E, juntando essas três coisas, a gente consegue entender um pouco esses processos de diferenciação, tá bom? Isso é mais uma revisão, tá? Essa aula aqui, eu estou tentando fazer uma síntese do que a gente viu até agora, para a gente, a partir daqui, andar um pouquinho mais, tá bom? Por hoje é isso. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!